Ok, então passemos então à próxima etapa. Como vos falei, temos aqui o Jorge Muniz. Jorge, podes vir aqui para o pedinho, por favor. São salas de palmas para o Jorge. Ok, eu sou o responsável por ter trazido o Jorge para esta sessão. Os meus caríssimos colegas aceitaram rapidamente a sugestão. Eu conheço o Jorge há muitos anos. O Jorge foi tutor do meu filho mais velho, já tem 22 anos, e desde então ficámos super fãs do trabalho do Jorge e o trabalho do Jorge fala por ele, mas eu vou falar um bocadinho dele por 2 minutos, que é um cientista cognitivo, está sempre em formação, está a acabar o doutoramento, está a acabar, mas é só entregar, sobre alguns dos temas que passam alguns dos temas que nos interessam aqui. Tem um MBA, e também tem um mestrado em ciência cognitiva, ok? E, e o Jorge, porquê que o Jorge está aqui connosco? Um dos temas que nós sentimos enquanto pais, amigos, de pacientes ou simplesmente de adolescentes, eu diria, porque isto é uma questão transversal. A adolescência é um desafio para os pais e é um desafio para os próprios adolescentes. Não vamos esquecer disso. E se numa criança sem patologia, sem sintomas, sem doenças crónicas já é um desafio, numa criança com NF ainda mais. Nós falámos um bocadinho sobre isto no ano passado, se recordam, e o Jorge, na verdade, teve um incidente que não permitiu que estivesse cá no ano passado, mas disse, mas para o ano estou aí, e cá está o Jorge. E o Jorge vai-nos falar um bocadinho de uma forma bastante aberta e bastante participativa, penso eu, como o Jorge sabe fazer, como Toastmaster que é. E vai falar um bocadinho sobre isto. Entretanto, está a entrar o João no vídeo. Olá, João! Pode entrar. E vai-nos falar um bocadinho sobre isto. A ideia é partilhar um bocadinho do que é que se passa no cérebro do adolescente. Okay? Eu tenho o Benjamin, tem NF1, o meu filho tem 15 anos e estou. Eu pensava que já tinha passado por tudo com os outros dois, mas há ali sempre situações novas que eu estou a tentar perceber como é que tenho de gerir. Portanto, Jorge, obrigado por teres vindo. Por favor. Fala aqui e fala. Pode dizer. Olá, boa tarde. E Não, os dois. tem que estar tudo. Exatamente. Sim. Pode assim? Ótimo. Ok. Ah, bem, primeiro, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui convosco. E sempre dizem um investigador para falar sobre a sua investigação e nós pensamos, ninguém quer saber. Então vimos sempre com muita alegria. Mas depois, eu até comentei com o Teo que tinha pensado numa coisa, que era estava tão chato e académica que eu disse, não, eu vou falar para pais e para pessoas que já passaram também pela adolescência e que se calhar têm questões mais interessantes. E portanto vamos fazer alguma coisa dinâmica em alguns momentos. Eu espero que vocês também façam perguntas para eu ir respondendo. A primeira coisa que eu vos vou apresentar é que eu sou o Jorge e sempre achei curioso porque é que às vezes uma criança era tão fofinha e depois, até chegar à adulta, passava ali por um período em que era muito diferente. Eu fui uma criança super pacata, até aos 11, 12 anos, depois dei muitos problemas aos meus pais. Tornei-me agressivo na forma de responder, sempre muito, sempre a tentar planear, deixar a escola, abandonar a escola, sempre em conflitos constantes, principalmente com o meu pai. Uma coisa que, ao ponto de, em casa, era sempre um clima de guerra. E eu era super pacato antes. Tanto bom é quando cheguei a adulto, voltei a ser pacato. QB, quem já trabalhou comigo sabe o que é QB, mas mudou muito. E o meu trabalho, tive a sorte de trabalhar com adolescentes desde os 22 anos. Portanto, eu faço 45 daqui a 2 semanas. Durante este tempo, trabalhei com adolescentes e houve uma fase da minha vida, por estar a estudar atenção, memória, resolução de problemas e aprendizagem, achei que era interessante deixar o meu trabalho e ter um projeto só para trabalhar com adolescentes, com as famílias, em questões de aprendizagem. E durante esse período,
eu fui continuando a investigar sobre como é que o cérebro funciona. E a primeira coisa que eu vos vou dizer é que a adolescência é uma etapa que os investigadores estão de acordo sobre o seu início e sobre o seu fim. Eu vou-vos dizer que a Organização Mundial de Saúde diz que a adolescência é a segunda década. Na verdade, em neurociência, nós sabemos que o cérebro não está completo antes dos 20 e tal. O cérebro não sabe quando é que nós fazemos antes. E começa a adolescência quando começa a puberdade. Uns começa aos 10, outros começa aos 9, outros começa aos 8. E tem-se verificado que cada vez começa mais cedo. E socialmente, nós definimos os 18 anos como uma etapa para ser adulto, mas isso é só uma convenção nossa. E então o cérebro demora algum tempo a desenvolver. E há 3 características que demoram especialmente a desenvolver, que é a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Isto pode parecer um bocado estranho, mas a parte mais fácil é toda esta zona do cérebro, aqui atrás dos olhos e aqui nesta zona frontal, está em desenvolvimento. E por isso nós encontramos estas variações. Alguma coisa acontece naquela criança que está animada com os pais a cantar atrás do carro e depois já não quer receber um beijinho em público. Ou então depois já não podemos dizer alguma coisa, mesmo que seja uma brincadeira de adolescentes, como o Six Seven, e de repente já não podemos nós fazer Six Seven porque já parece que é completamente estranho que esta pessoa está a fazer o Six Seven. O meu filho tem 7 e, portanto, eu ainda não tive a oportunidade de ter um adolescente em casa. Permitam-me errar, porque quando vejo adolescentes na casa dos outros, se calhar acontece uma coisa, que é como as piscinas, são giras, porque não têm que lidar com toda a manutenção. Mas acredito que seja diferente. Há 2 semanas atrás, o meu filho Pedro, eu dei-lhe um beijinho à saída e ele disse: não precisas me dar um beijinho sempre. Nem precisas dizer sempre que gostas de mim, que eu já sei. E eu fiquei um bocadinho pensando, se calhar ainda não estou pronto para isto. Portanto, há muitas coisas que mudam. Mas todos nós já reparamos que os adolescentes são mais impulsivos. São mais impulsivos que as crianças. É como se tivessem um carro mais avançado, numa descida, sempre a acelerar, mas com menos travões. E é isto que chama o controle inibitório. É mais difícil para um adolescente manter o foco de atenção em algo como a escola. O cérebro adolescente é muito vulnerável a recompensas, principalmente a recompensas imediatas. Portanto, tudo que é jogar um jogo online, tudo que é alguma coisa de abrir uma caixa num jogo diariamente, tem mais impacto e puxa mais o adolescente do que abrir um livro de matemática. E isto faz tudo parte do processo. Todos nós passamos por isso, todos nós chegamos a adultos. A adolescência é um período incrível, em que o cérebro se desenvolve muito, é um dos pontos grandes de desenvolvimento, e quando chegamos ao final da adolescência, existe a poda sináptica, e então passamos a ter, há um corte no número de neurónios, e passamos a ter um cérebro adulto. Mas é uma oportunidade de grande mudança, e eu espero trazer-vos aqui também um sinal de esperança. Porque estes comportamentos diferentes são mudanças que fazem parte para toda a arquitetura estar melhor. Arquitetura cognitiva, obviamente. Então, o adolescente é muito mais difícil de estar sossegado, de ter paciência para esperar, de ouvir as vossas recomendações, e isso todos nós sabemos. Às vezes há discussões em casa que começam por uma coisa simples, que é um erro de interpretação do adolescente, que responde mal. O pai ou a mãe também respondem mal, depois logo a seguir, como se estivessem a tentar ver quem ganha, e as situações escalam porque o adolescente não é capaz de resolver. Imaginem que é alguém que está sempre a receber um cuidado, alguém que tem que estar sempre à espera e de repente já não tem paciência para estar a ouvir as mesmas recomendações dos pais, os mesmos medos dos pais. Os pais, quando as crianças são pequenas e têm algum problema, falam do problema das crianças muitas vezes à frente das crianças. Mas na adolescência, isto é esquisito, porque o adolescente já não quer essa exposição. Claro que há pessoas que gostam mais de exposição ou menos, mas na adolescência há um fenómeno de que interessa-me mais os meus pais, que têm a minha idade, do que os adultos que não percebem nada disto. Começamos a sentir essa fuga. Por um lado, queremos protegê-los,
porque parece que são a mesma criança que eram há uma semana atrás, e por outro lado o cérebro deles já começou a mudar ao ponto que eles já não querem ser agarrados, que eles já não querem ser apoiados e querem começar a voar, e é um bocadinho temos o primeiro desequilíbrio, que é eu quero ser independente e eu quero que cuidem de mim. E esta parte é muito difícil de equilibrar. Às vezes, até há um efeito, é como se fosse de um ouriço cacheiro, que é, eu preciso ser abraçado, mas quanto mais me agarrares, eu mais te vou dar para trás, mais te vou magoar. E isto não é uma coisa pensada, é um processo que vai acontecendo. E todos nós passamos por isso de alguma maneira, mas nem todos os vivemos da mesma maneira, ao mesmo ritmo e com a mesma idade. É uma altura em que muitas emoções também começam a aparecer, muitas vontades diferentes, uma parte que já quer ir para o lado adulto e outra parte que quer continuar em criança. Por um lado, eu quero fazer tudo sozinho, eu não quero que ninguém mande em mim, mas quero que me acordem às 9 para ir para a escola. Ou quero que me ajudem a pôr a mochila, mas não me podes ir buscar a essa hora, e é uma grande diferença. Também durante este período, tenta-se gostar de coisas que os pais não gostam, e faz parte. E sem criança há mais pormenores e há mais coisas em conjunto, fica a ideia que agora é preciso ir coisas que os pais não conhecem. Eu estava aqui a ouvir o ser representante a partir dos 19, parece um ótimo estímulo para um adolescente pela oportunidade de dar um destaque que é merecido, ao mesmo tempo numa comunidade que também está a crescer. E isso parece-me algo extremamente saudável, de crescimento e da oportunidade de ter novos amigos, novas histórias. Não sei se já repararam que entre criança e adulto há uma fase em que as pessoas não se conseguem colocar no lugar do outro. É, o que eu penso está certo e o que os outros pensam não tem valor. Isso tem a ver também com esta mesma área do cérebro, porque é muito difícil, ou um adolescente, ao longo do seu processo de adolescência, colocar-se, imaginar que há uma mente que tem outras necessidades, e daí às vezes os adolescentes parecem um bocadinho mais egoístas. A parte boa e de esperança é que isto melhora, mas piora antes de melhorar. Bem, se nós formos ver em gráficos de artigos a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, hum, e a memória de trabalho, eles todos sofrem antes de melhorar. E é uma péssima altura para andarmos na escola. É uma péssima altura para as notas contarem. Então, há alguns pilares que os pais costumam se queixar quando procuram e quando vêm conversar. Um deles é quando o desempenho do filho não é aquilo que a escola pede. Não é aquilo que a escola espera. Então os pais ficam preocupados. E normalmente a forma que têm de lidar com isso é como viveram isso no passado. É com castigos, ou regras, ou isto tem que melhorar, e é muito difícil encontrar o equilíbrio. Mas há uma parte que é importante, que é ouvir o adolescente, e à primeira barbaridade que ele vai dizer, e vai, não reagirmos logo. A maior parte dos conflitos, eu trabalhei durante um tempo da minha vida com adolescentes violentos. E o truque é o mesmo para os não violentos. É esperar 30 segundos. 30 segundos para eles é enorme, para nós é curto. 30 segundos antes de darmos uma opinião. 30 segundos antes de dizermos nunca dizes isso na minha casa. 30 segundos antes de dizermos isso é uma idiotice. Primeiro, porque esse tempo também nos vai permitir a nós pensarmos o que é que estamos a dizer e vai permitir que o controle seja recuperado e que vamos falar disto de outra maneira. Então, a primeira coisa que eu tenho para vos dizer, a primeira sugestão em termos de investigação é vamos garantir que nós somos os adultos da relação e que nós conseguimos ser as tais funções executivas que os jovens ainda não conseguem ser. Neste período, nós podemos perceber que para um jovem é difícil tomar certas opções, é difícil lidar com as suas dificuldades que não vê nos seus pares, é difícil, se calhar, identificar com adultos que não estão a passar pelo mesmo, que não estão com os mesmos problemas que eles têm, ou com os irmãos. Isso é algo
que não adianta conversarmos, não adianta estarmos a tentar poupá-los desse processo, mas que podemos estar lado a lado, para os ouvir e para juntos conseguirmos estimular. Outro sinal de esperança é que, como nós temos neuroplasticidade e a adolescência muda muito, há coisas que nós podemos fazer que ajudam bastante. Uma delas é fazer atividades que permitem à pessoa fazer algo por turnos. Portanto, eu jogar um jogo de tabuleiro é diferente de eu jogar um jogo no telemóvel. Um jogo de tabuleiro obriga a esperar pelo outro, como xadrez, por exemplo. Ver o outro, calcular as suas jogadas, esperar ser a vez do outro. Monopólio, risco, todos estes jogos que nós conhecemos já há anos, são maneiras de dar espaço para respeitar turnos, para perceber que há estratégias diferentes e são uma boa forma de termos conversas complicadas sem ser o foco a conversa complicada. É no meio de algo que estamos a fazer e que é leve, trazemos um assunto desses. Um terceiro ponto muito importante e que afeta bastante é que o stress dificulta muito a vida aos adolescentes. Os adolescentes são muito sensíveis a um ambiente de stress e, por exemplo, existe o stress de ser cuidador que pode afetar o ritmo da família. E aí é uma coisa boa de aprender estratégias de lidar com o stress e aprender a que o adolescente também saiba dar o nome das coisas e que existam formas de lidar e ter estratégias sobre esse assunto. Mas nós percebemos que, como cuidadores, podemos nós precisar primeiro de fazer gestão de stress. Tratarmos bem de nós é uma fase importante, obviamente, do processo de lidar com adolescentes. Quando eu estou com muito stress profissional, eu sinto que o meu trabalho com adolescentes cai de qualidade. E demorei um tempo, obviamente, a fazer supervisão, ganhamos alguma distância e percebemos isso. Quando, às vezes, questões familiares minhas me causavam alterações, fazia também que o meu trabalho fosse diferente. Não esperava os 30 segundos. Os 30 segundos também eram muito para mim, então reagia em 5 ou 10. Ou criava uma regra, ou criava um castigo, ou criava alguma coisa. O cérebro adolescente é muito resistente a reagir bem a castigos. É sempre uma injustiça. Nunca é igual. Vão comparar com as outras casas. Eu, por trabalho, ontem lidei com um jovem que dizia: mas porquê é que eu estou de castigo? Isto é uma escola. Porquê é que eu estou de castigo? Se aquele fez uma coisa pior e não tem o mesmo castigo. Eu não sei se a coisa era pior ou não, mas na comparação daquela pessoa era. E eu disse: olha, então vamos falar sobre esse assunto. E nem dei a minha opinião, só ouvi. E fez com que mudasse o rumo da conversa. Estas coisas ajudam. Ajudam nós, quando estamos a tentar dar apoio para estudar, às vezes estamos sentados ao lado, só nós a trabalharmos, como exemplo. Mostrarmos coisas sem dizer, como se estivéssemos a contar uma história num filme, que é mostrar sem ter que trazer o assunto diretamente. O assunto é chato. E o que for chato e o que causar dor também vai fazer alguma retração da pessoa para nos estar a ouvir. E, portanto, sabemos que os mais novos têm um tempo limitado, que é a memória de trabalho, para nos ouvir. Não vale a pena dar sermões. Não vale a pena dar lições de moral ou contar-nos uma grande história sobre nós. Uma ideia simples. Ganhar tempo, estar ao lado, estar presente, cria mais situações de conversa, de diálogo e de construção. Outra questão que me parece muito importante é que não adianta fazer um grande planeamento do futuro. E às vezes a escola é muito chata com isso. As crianças estão no primeiro e segundo ano e estão a dizer o que é que vão fazer no futuro. Ou já estão a pensar, há pouco tempo, uma mãe disse-me, meu filho teve negativa a ciências, quinto ano, será que ele ainda consegue ser cientista? E eu ri-me e disse, mas está a falar a sério. Quinto ano, 10 anos. Nós, como pais, trazemos uma bagagem das nossas famílias e trazemos uma ideia do que era a adolescência e quase todos pensam
que no nosso tempo era melhor. Aconteceu, parece que em todas as gerações. Portanto, estamos todos errados. Quando todos nós temos uma fantasia, que no nosso tempo as pessoas todas respeitavam as pessoas, que no nosso tempo todos liam muito na escola, eram todos muito aplicados, isso é uma fantasia. Não sei em que país é que vocês viveram, mas é uma fantasia que nós temos. Hoje, os jovens têm problemas adicionais e têm desafios adicionais. Um deles é o uso do telemóvel, são as tecnologias. Mas já repararam que nós estamos sempre a enviar e-mails, fora de hora, que estamos sempre a olhar para nós adultos, estamos sempre a olhar para os telemóveis e até oferecemos telemóveis e subscrições premium e coisas desse género e cadeiras de gaming e o que é que esperamos que depois seja utilizado? Há uma parte nossa que nós também temos que ter tempo para fazer essa reflexão. Eu sou gamer, eu adoro jogos e uma coisa que eu faço com adolescentes muitas vezes é jogar ao lado deles. Não os deixar jogar sozinhos, não os deixar estar isolados, fazer disso um momento que seja social e de construção e de conversa. E eu comecei a trabalhar com adolescentes já há bastante tempo, portanto alguns deles já são adultos, casados e mais responsáveis do que eu. E sempre que temos a oportunidade de conversar, eles lembram-se de pequenas brincadeiras que fizemos, de pequenos jogos, de andarmos pela rua a fazer alguma coisa com máquinas fotográficas ou com os primeiros telemóveis. E essas recordações deixam sementes em que eles, como adultos, vão buscar. Da mesma forma que eu disse aqui, que tinha tido muitos atritos na adolescência, mas, no entanto, eu não me afastei dos meus pais. Afastei-me. Cresci, não é? Acabei por passar a vê-los menos vezes, mas são as sementes da relação que fazem com que eu consiga pensar e consiga também corrigir algumas coisas e fazer diferente e outras fazer estupidamente igual e falhar redondamente e tentar corrigir a seguir. Muito da adolescência que nós passamos foi noutra época, com outros desafios, mas é mais semelhante do que nós tentamos distinguir hoje em dia. Os desafios podem ser outros, mas o processo é caótico, é gradual, é cumulativo, mas depende muito das relações e das amizades que vamos criando e também temos um porto seguro em casa. Não é possível sermos perfeitos, vamos falhar à vontade, vamos pelo menos procurar concentrar-nos em estimular este jogo por turnos, dar autonomia gradual, abraçar o erro e esperar os 30 segundos para corrigirmos os erros, 30 segundos para bombardearmos com perguntas, dizer-nos que estupidez, esta moda agora não tem sentido nenhum. Tínhamos outras. Ou dizer-nos que agora os miúdos só querem estar no telemóvel e antigamente brincava-se na rua e na altura dizia-se estes também só querem brincar na rua, não querem estudar. E portanto, ao longo dos tempos vamos sempre arranjando estas queixinhas. É uma altura boa, a adolescência, para criar adultos saudáveis. É uma altura boa para dar apoio para eles experimentarem papéis diferentes, para terem regras, para nós sermos os decisores em alguns momentos, para nós sermos ouvintes sempre e continuarmos a decidir algumas coisas porque faz parte de protegê-los, mas nós também temos atitudes como adultos que sejam favoráveis a fazê-los crescer, a ter autonomia e a serem acompanhados nos seus múltiplos processos e nas suas múltiplas questões, sabendo que como pais não vamos conseguir responder à maior parte das questões deles, nem eles vão querer, mas pelo menos colocá-los na direção certa para eles encontrarem pessoas que se podem fazer esse papel. Eu costumo dizer, como não tenho experiência, ainda de um adolescente em casa, está quase, quando eu precisar de ajuda, tenho um plano com os meus amigos, porque como sei que os adolescentes estão bloqueados às vozes dos pais, ou em contacto com outras pessoas que vão dizer aquilo que nós diríamos e que eles vão ouvir. E há aquela ideia que para criar uma criança precisamos de uma vila inteira ou de uma aldeia inteira. Devemos continuar a pensar isso na adolescência e nos adultos. Agora, julgo que ainda tenho tempo, Theo. Tenho tempo? Gostava de ouvir algumas perguntas vossas sobre estas questões e trocarmos algumas ideias. Posso estar à vontade? Eu levo o microfone. Olá, boa tarde. Eu sou a Liliana Gonçalves. Bem, eu não sei se tem alguma pergunta, mas eu
estava aqui a pensar que ia falar assim que acabasse, porque adorei a sua apresentação, não desvalorizando todas as outras e dos outros encontros, que são sempre fantásticas, mas pronto, gostei bastante da sua apresentação e obrigada, Teo, também por ter convidado. Este assunto, pronto, interessa-me particularmente, sou professora, lido com adolescentes todos os dias. E vejo também esse desafio, pronto, na escola, não é? De me colocar literalmente à altura deles, no sentido de comunicar com os adolescentes. Depois, iria aqui também, pronto, trazer um bocadinho aqui para o assunto da NF1, transportar este assunto que acho que depois estes desafios, pronto, triplicam, não é? Se estivermos a falar, então, de uma criança ou de um adolescente com a NF1 e às vezes se prolongam até na idade adulta, porque continuamos a ter algumas dificuldades neste tipo de funções e temos que arranjar autoestratégias para lidar com elas diariamente. E pronto, se calhar começava por fazer o pedido de alguma sugestão nestas duas coisas. Por um lado, o papel aqui da escola, que neste momento, e contra mim falando, porque sou professora, portanto faço parte desse sistema, acho que a escola, de um modo global, está aqui um bocadinho já desformatada daquilo que devia ser e não interessa a maior parte dos alunos. E tanto como professora, o que é que, sei lá, alguma sugestão, o que é que daria nesse sentido deu aqui algumas sugestões mais gerais para os pais, e se calhar também sugestões aqui para os adultos, que têm algumas dificuldades também nestas funções tão importantes, estas funções executivas tão desafiadoras. Obrigada, e obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu agora vou pensar aqui no assunto. Eu este ano estou-me a estrear como coordenador pedagógico do segundo ciclo. Foi a minha primeira experiência. E obviamente que eu tentei levar estas questões para falar com os pais, professores e com os alunos. Eu acho que o mais importante em termos de processo de aprendizagem é que as expectativas não vão ser possíveis para todos. E às vezes temos que pensar que isto é como ir de Lisboa ao Porto. Nós podemos ir com diferentes velocidades, e temos o ponto A e temos que chegar ao ponto B e respeitar as diferentes velocidades. É difícil quando há um currículo, quando há outras exigências, mas eu acho que vale a pena às vezes simplificar nas coisas mais básicas em vez de estarmos preocupados tanto com a matéria e exigir de nós, às vezes respeitar mais os ritmos e procurar chamar a atenção para o aprender, para a curiosidade. E neste arranque destas idades, desmistificar que a escola não é um jogo de ganhar ou perder. É algo que se constrói. Uma das coisas que eu faço muitas vezes é dizer: ninguém nasceu com jeito para matemática. Nós temos cognição numérica, é verdade, mas ninguém nasceu com jeito para matemática. E todos nós fomos construindo essa relação com a disciplina. Existe, julgo-se, à volta de um quarto da população tem ansiedade matemática. Isto tem a ver com questões culturais e nós devemos ir desmistificando. Às vezes também parece que quem é bom numa disciplina, que é mais inteligente do que outros, isto também causa dificuldade, porque se a pessoa não acreditar na sua capacidade de aprender, também começa a aprender menos. Em termos de funções executivas, acho que é importante estar sempre a recordar que é sempre possível nós mudarmos a forma como estamos a trabalhar. Acho que facilita muito aprender 2 ou 3 métodos de estudo que sejam baseados em evidência científica, como os estudos passados, a prática, a repetição deliberada ou a prática cruzada, para perceber que é um bocadinho de instrução direta, ajuda a estar sempre a relembrar e depois estar sempre a treinar e olhar para os testes como um processo de aprendizagem e não de avaliação, que é uma coisa que me faz alguma confusão. Faz confusão, nós adultos, portanto, os pais às vezes dizerem: tenho que estar com ele que ele vai ter teste.
E isso parece-me não estar a ajudar a planear. Em termos de funções executivas, deve haver espaço para os alunos planearem e às vezes ajudarmos. Como há um trabalho para ser feito em 3 semanas. Aí devemos usar um sistema de andaimes. Uma estratégia que se usa muito em funções executivas é na primeira semana entregar isto, na segunda semana entregar aquilo, na terceira semana entregar aquilo. Também dou aulas em pós-graduação. Na pós-graduação, que eu tenho pessoas, adultos, mas jovens adultos, ainda tenho mais dificuldade em que eles dividam os trabalhos em etapas. Estão muito habituados a fazer a última da hora. E então crio pequenos momentos de entrega para a pessoa ter que fazer. Para os pais, não sejam as funções executivas dos filhos, portanto, é preciso deixá-los errar, é preciso deixá-los falhar prazos. Há pais que fazem o trabalho com os filhos, imprimem e vão lá entregar à escola porque eles nem sequer os levaram. E essa, acredito que seja com muito boa intenção, mas quando se faz isso, retira-se à pessoa a capacidade de se corrigir. Outra coisa é que os alunos já têm capacidade de autosseleção se já souberem alguma coisa sobre o assunto. Ou seja, no início da matéria, não são muito bons na autorregulação e com esta idade não são muito bons na metacognição, que é pensar o que é que acabaram de fazer. Então, ir estimulando aos poucos a reflexão. Às vezes, nas disciplinas, dizer uma estimativa. Como é que tu achas que correu o teu teste? Apontar e depois eles compararem com a nota que têm, não pela nota em si, mas para perceber que às vezes são muito diferentes e que eles são muito irreais nas expectativas que têm. Acho que ajuda muito. Ajuda ainda mais uma boa conversa com os pais, no início do ano letivo. Ou seja, os pais ficarem com a ideia clara, os pais têm mitos sobre a aprendizagem e transmitem muito aos filhos. E, por exemplo, ensinam os filhos a estudar por resumos, que não é a melhor coisa para a memória, ou em série, que é primeiro estuda para a disciplina que tem um teste na segunda, depois tem um teste na quarta. Isto também não ajuda as funções executivas, porque não ajuda a planear, enquanto o jovem vai fazer um exercício e, por exemplo, se tiver um feedback, aquelas aplicações que dão feedback imediato também têm uma vantagem. As que dão feedback mais atrasado também permitem esperar e permite ver bem a expectativa. Mas, por exemplo, é bom ter alguma coisa que tenha um feedback logo. Nós, às vezes, nas aulas, só faz um teste. Passado uma semana e meia recebe o teste. E faz a correção na altura. E já não há ligação com uma coisa com a outra. E aí podemos usar a tecnologia para dar uma resposta mais rápida para a pessoa ter logo um choque de o que é que pensava que sabia e o que é que realmente sabe. E ajuda a pôr os pés na terra das funções executivas. Outra é deixar, às vezes, algumas coisas a serem escolhidas pelos jovens é uma boa forma. Existem estes 3 tópicos que nós vamos abordar hoje. Qual é a ordem? Não nos vai afetar as aulas, mas vai garantir que eles sempre têm algum poder de escolha. Mas há uma coisa de funções executivas que eu gosto mais, que é proteger as funções executivas do professor. Muito barulho da aula reduz-nos a capacidade de controle inibitório, por isso é que gritamos, por isso é que... e em casa também. Então, nas aulas, por exemplo, ter um bom plano de aula e ter os exercícios todos já pensados e colocados à nossa frente, ajuda-nos a deixar a nossa memória de trabalho livre para conseguirmos lidar com o que é que está a acontecer. E também com a nossa capacidade de ir pensando, porque às vezes temos aquele estranho hábito de pensar que já fizemos o melhor que era possível e aos poucos irmos melhorando e cada vez mais concentrarmos, porque também vamos reparando com a experiência que os alunos erram quase todos nas mesmas coisas constantemente ao longo dos anos. E nós temos feito uma reflexão desde o que é que se ensina, por exemplo, a matemática desde o primeiro ciclo até o segundo ciclo, e como é que se junta, e já percebemos que ao trocarmos ideias sobre isso, às vezes há lacunas, o programa está muito bem pensado, mas não pensa que há alturas, se nós perdemos o comboio, se o comboio continuar a andar, nós não conseguimos voltar atrás. Portanto, o programa está bem pensado do ponto de vista hierárquico e cumulativo, mas esquece que há férias grandes, há pessoas que não aprenderam à primeira, muda-se de professor, a turma muda, não há amizades, a pessoa está com outras preocupações e, portanto, em termos de funções executivas para professores, eu acho que é, primeiro, garantir que as funções executivas do professor estão impecáveis. Para nós, para cuidarmos e para nos sentirmos menos cansados. Há dias que tivemos 4 aulas de 90 minutos, é impossível na última aula estarmos com qualidade e se durante a hora do almoço estivermos a tratar de burocracias, é impossível termos disponibilidade
para não reagir, para quando alguém se porta mal, para não dizer ou te calas ou sais. Eu já vi isto várias vezes, obviamente. Quando eu vou falar, às vezes eu tenho que fazer um esforço para rir, digamos, e rir-me defendendo, porque já estou a evitar. Porque sinto muito isso. Então, a primeira coisa, nós conservarmos as nossas funções executivas, até com colegas, que também é um desafio. Depois, há uma outra parte, que é, aos poucos, irmos regulando com os alunos, deles saberem, se eles têm memória de memória de trabalho reduzida, temos que arranjar nós maneira de garantir que há pedaços de informação que levam mais coisas juntas, que é o chunking. A nossa memória levamos mais coisas juntas e os ajudamos a associar coisas, sabendo que eles não vão conseguir. Por exemplo, em matemática é importante saber a tabuada. Em matemática é importante ter automáticos os algoritmos, porque senão eles estão a usar a memória de trabalho, estão a perder tempo. Chegarem ao quinto ano e não sabem fazer uma conta, então, 5 vezes 3, não conseguem perceber uma equação não, desculpa, uma operação de confrações, ou potências, ou resolver um problema, porque não estão a conseguir ter tempo para descodificar. E isso causa frustração. E não gosto de dizer, olha, tens 1 hora para fazer isto, isso vai fazer, aumenta o stress. Nessas coisas, eu acho que neste conjunto é, primeiro, tratar o professor, depois começar uma boa formação com pais, para os pais ajudarem, que não podem substituir os filhos nas responsabilidades, um grande género. Os pais dizem, mande-me uma fotografia das datas todas que eu vou lembrá-lo. Pronto, isso é o primeiro ideia errada. Nós temos que pôr as pessoas a fazer as coisas ou eles não aprendem. E entre colegas, também devíamos ter uma coisa de boa gestão comportamental, que é não nos chatearmos uns aos outros. Que é uma coisa de apoiarmos uns aos outros. Não vale a pena alguém que quer estar a guardar materiais ou que já tem uma ideia para resolver aquela situação e pensar assim, não, deixa esta pessoa agora inventar a roda, ele depois mostra que há uma roda. Não ajuda nada. Depois quando a pessoa inventa uma roda que não cabe no nível da outra roda que já estava feita, dizem assim, foi para isso? Foi para isso que essa pessoa veio para aqui? E este tipo de coisas, como adultos, é que nós também temos que dar bons exemplos e temos que criar boas relações. Não sei se respondi. Boa tarde, meu nome é Cristina Correia e tanto eu como minhas 2 filhas temos neuroprotóxico tipo 1. A minha primeira filha é uma pessoa zen, calminha, nunca levou grandes problemas. A segunda filha era muito fofinha quando era pequenina, ela não dormia se eu estava bracinho, dava o bracinho, sei o quê. Foi crescendo, agora tem uma postura que às vezes eu fico muito magoada porque ela entra em choque comigo, temos feitios um bocado parecidos, se calhar, porque reclama de tudo e depois eu tenho PHDA, que é, para quem não sabe, é déficit de atenção e essas coisas todas. E ela diz uma coisa, oh mãe, olha, não te esqueças, não sei o que, não sei o que mais. E eu esqueço. E depois refila comigo, depois como o meu marido diz, começa a discutir comigo, dando a discutir as duas, parecemos, o meu marido diz, parecem 2 adolescentes. Porque eu não consigo impor o respeito e depois fico tremendamente magoada das coisas que ela diz. Ainda no outro dia me deu boleia, eu só lhe disse, olha, o que a gente gosta que avisa, olha, toma atenção, tem um carro. Começou aos gritos comigo e não me digas mais nada, e eu estou a ver a estrada, e assim não te dou boleia. Eu senti o carro mal, e o carro é meu, e o carro é meu. E estou a ter uma dificuldade tão grande de lidar com ela. Eu já disse, oh filha, a mãe ama-te tanto, onde é que está aquela menina que não sei o quê, que era só meiguinha? Oh mãe, eu gosto de ti, mas não sei o quê, mas tem um feitio que eu não consigo impor o meu respeito, não consigo. Está a ser muito difícil. Mas super inteligente na escola, é 21 anos. Está a ficar quase adulta, mas desde há uns tempos para cá é uma pessoa muito impulsiva, muito direta, muito assertiva e diz coisas que às vezes magoam muito. Eu estou a ter dificuldade, já não sei como é que é de responder para conseguir fazer o que falta. Estou a adorar a sua prestação. Olha, hoje está a ser ótimo. Fica lá a casa. Vá lá. É que é assim. Preciso só ajuda, o que é que eu tenho que não sei mais o que é de fazer. Já eu quis ver as coisas, sim, com certeza. Para dar uma sugestão, porque isso depois é uma dinâmica. Já nem tem só. Não sei o que é que dá. 30. Acho que 2 coisas. O primeiro é usar um bloco de notas para apontar o que tem que se lembrar. Essa é a primeira. Mas nessa idade de transição é capaz de ser um momento pior e é normal, ela também não se sente que pode explodir à vontade, que vocês vão continuar a gostar uma da outra e isso é a parte positiva. Por isso é que os adolescentes podem porque estão à vontade.
Melhor deixar umas dúvidas. Eu acho que é importante nós aí aprendermos, nós a ter o controle inimitório de fechar mesmo, não dizer nada durante um tempo. Não é connosco, ou seja, não é um ataque pessoal, não é para nos magoar. É um desabafo que não está a ser contido. E se calhar depois explorar, esperar um bocadinho, surpreender. Eu acho que vou surpreender muito o meu Pedro com os meus momentos de silêncio. Está ansioso. Ai, eu Estou ansioso, já estou preparado. Jorge. também estou. Há bastante vezes assim. Esqueço de função, posso falar de outros assuntos. Eu estava tão triste, não tem nada para falar. Mas se calhar depois, quando preparar e falar, porque se calhar podia ser mesmo um excesso de informação. Então, estar a processar muita coisa, estar a processar a estrada, estar muita coisa ao mesmo tempo, e um desabafo dela, dizer, já chega. Uma coisa que me irritava sempre a minha mãe, com quem eu me chateei muito, era eu com muitas coisas para fazer na faculdade, e a minha mãe dizia, olha lá, não achas que o teu quarto podia estar um bocadinho mais organizado? Isso eu também. O quartel está lá. Eu ali, a ter amores para tratar, aulas, exames, estágios, e preocupar com o quarto. E a minha mãe, mas tu nunca foste assim. Se eu nunca fui assim, irritava-me tanto. Porquê que é agora que é assim que tem? Mas isso acontece também nas relações que nós temos depois na vida, não é? Porquê que vem um assunto, no pior momento possível, um assunto que é tão comum, é sempre assim. Assim vamos deixar ficar, não vale a pena. Mas eu acho que esperar algum tempo, eu acho que ajuda muito. E ficar, nós sempre fazemos diferente. Não é contra nós. A pessoa desabafar é porque está à vontade. Se fosse uma pessoa que ela não gostasse, não dizia nada. Irritava. E depois mandava uma mensagem a alguém a dizer assim, nem imagina o que é que me fizeram agora. Não é? E não saímos ali. Mas a pessoa se ficar à vontade para desabafar, eu acho que é bom sinal. E depois, se calhar, puxar o assunto quando a pessoa estiver dócil. Não vale a pena, porque demora às vezes, a pessoa está à espera. Já nos conhecem muito bem. Os adolescentes conhecem muito bem os pais e já sabem o guião, o que é que vem a seguir. E já sabem o guião e já sabem que também a discussão também é viciante, não é? Faz parte do. É, e peça por favor, portanto, eu peço para a cabeça. Mas não é essa questão. Havia que alguém que tinha posto. Jorge, eu suspeito que a minha pergunta seja difícil, mas se não gostar, por favor, espere 30 segundos. Na minha linha de trabalho, lido muito com evolução humana. E, portanto, eu gostaria de perceber se nós percebemos porque é que a adolescência existe. Em termos evolutivos, porque é que existe a adolescência? Quais são as vantagens? Porque há de certeza vantagens, não é? Queres um copo de água? A mim parece que, por ser um período de desenvolvimento e que depois há a poda sináptica, é talvez um período para experimentar coisas diferentes e para explorar. Parece-me ter essa vantagem de criar diversidade de cérebros. Não sei porque é que é tão longa, não sei porque é que também está a começar cada vez mais cedo. Não sei, nem nunca tinha pensado nisso. Acho que é uma ótima pergunta, que eu nunca tinha pensado nisso. Mas tem uma vantagem enorme, que é o cérebro fica maior, com mais ligações, e a partir daí vai ter autoestradas. Portanto, não vai, a ligação entre neurónios vai estar reforçada de outra maneira, e portanto vai haver autoestradas de informação. E permite, não sei o que é que veio primeiro, se nesse caso, mas permite, por exemplo, passar etapas de aprendizagem, de maturação cerebral, e depois, a partir daí, há um cérebro otimizado com um conjunto de características que foram treinadas antes. Mas isso é uma pergunta muito boa e eu, por acaso, vou pesquisar mais sobre o assunto, porque é mesmo interessante, por algum motivo, nem imagino, porque em termos de evolução, provavelmente, quem não tinha tempo para evoluir o cérebro até aos 25 já era muito tempo de tempo para a evolução. E isso faz muito sentido que se calhar também as exigências sociais fossem outras e, portanto, que as pessoas fossem colocadas noutras tarefas e que não se notasse tanto como se nota agora. Como nós vamos tendo um aumento de tempo de adolescência por questões sociais, se calhar nós é que estamos a criar aqui uma nova janela de oportunidade para manifestação de comportamento em que a pessoa já estaria mais autónoma por obrigação ou por questões de sobrevivência. Mas isso é uma questão ótima. E, portanto,
Mas Os prazeres, que são nossos parentes mais próximos, têm deficiência também mais comunitária. sim, Mas claro, também é comportamentos de delinquência, ou de festas, etc. Mas a não ser tanto. mas eu julgo que a questão social que nós criamos é que, tendo em conta que nós criamos um mecanismo para estimular cérebros, que nós chamamos de educação, não é? E que é um programa, no fundo, artificial, mas que nos dá um jeito enorme, nós conseguimos fazer uma série de alterações que não vêm de raiz, não é? Como aprender a ler, o escrever, e portanto isto não vem de raiz e altera áreas cerebrais. E, portanto, também não sei até que ponto é que a própria maturação é capaz de criar algumas alterações, porque eu sei, por exemplo, há estudos, o professor Alexandre Castro Caldas tem um estudo da alfabetização tardia e da alteração das zonas do cérebro que estão a processar as letras, e que isso provoca uma alteração em reação a instrumentos neuropsicológicos como ver o efeito Stroop ou mesmo outros testes de funções executivas. Mas não tinha pensado nisso, é uma boa questão. Espero que hoje, daqui a um tempo,